esses dias conosco, trazendo notícia boa também, né? Do andamento dos processos e licitações e tudo mais. E a coisa fluiu bem e o Matheus traz notícia boa pra gente. Matheus, bom dia, prazer muito grande tê-lo de volta no Radar. Bom dia, Bernardo, bom dia a todos os ouvintes do Radar. Como mencionado, né, na última vez que estive aqui, mencionei a alegria, né, de estar podendo presenciar esse recebimento desses valores para a gente poder, né, agora finalmente concluir as obras do primeiro bloco da UFO lá no 30 Paus. É um sonho da comunidade acadêmica, né, mas é um sonho também da comunidade civil de toda a região de Patos de Minas que anseia, né, por essa UFO. Né. Nós fizemos aí já uma década, 11 anos de presença aqui, com muitas vitórias, né, muitos desafios, mas fazendo, né, todo um balanço desses últimos 11 anos, a gente vê o tanto que a gente somou, mas o tanto que a gente pode vir a somar aí nos próximos anos, décadas, né, para a cidade e para toda a região de Patos de Minas. Muito bem, aquele dia que você esteve aqui com a gente, você falou do andamento da licitação. Isso. Em que ponto estamos hoje, Matheus? Então, a licitação, eu vou fazer um breve histórico, né? No dia 22, nós recebemos até 9 horas, a universidade ela recebeu lá junto com a comissão de licitação os documentos da proposta e da habilitação. Foram 2 empresas que apresentaram tanto o envelope de proposta quanto a habilitação. A primeira etapa é a avaliação de habilitação, para verificar se as 2 empresas tinham condições, através dos documentos apresentados, para poder assumir a obra. Então, passado esse período, né, foi mais ou menos, né, quase uma semana para poder verificar toda a documentação, passou-se então para a etapa de proposta. Então, abriram os 2 envelopes das 2 empresas e verificar como a licitação foi por menor preço global. Então, a empresa que apresentar o menor preço global, ela vai para avaliação da proposta, avaliação das planilhas de orçamento, né, e todos os trâmites. E a empresa EMIBM apresentou uma proposta de aproximadamente 14 milhões e ela venceu essa etapa por um preço global menor. Certo. E aí passou-se para a etapa de avaliação das planilhas orçamentárias. Por que acontece isso? Eu acho que é importante frisar, porque a gente não está acostumado com processos licitatórios, né? A comunidade. Nesse processo licitatório, não adianta a empresa falar que vai dar um valor menor. Tem que se avaliar se esse menor valor ele está condizente, porque a empresa pode falar, não, eu vou tirar 50% do valor de vergalhão. Não é exequível. Exatamente. Então, a COLIC, né, que é a comissão que assessora ao processo licitatório, são técnicos da área que avaliam se aquela porcentagem que ela mencionou para poder ganhar a proposta, se isso tem viabilidade técnica para ela conseguir então assumir a obra. Então é um pouco mais demorado do que a gente imagina, não é apenas falar, eu faço por 14 milhões, tem que ter todo um critério para aceitação então da, né, execução e abertura novamente do canteiro de obras. Esse processo garante a qualidade do prédio, a qualidade da construção. Isso, porque assim, quando se inicia um processo, então a gente está na etapa, ontem à noite saiu a avaliação dessa proposta e, né, foi publicado, já está online e né, para quem quiser acessar lá no site de licitações da UFO, né, tem o documento da comissão de licitação e após esse prazo, agora a gente tem alguns prazos de recursais. A empresa depois ela tem uma fase de adaptação, né, de todo o projeto e depois ela assume o canteiro de obras. Ao assumir esse canteiro de obras, nós teremos um fiscal
todos os dias fiscalizando lá no canteiro de obras as atuações. Para quê? Porque nesse orçamento, nessa planilha orçamentária que eles enviaram também prazos de execução. Então, esses fiscais, eles vão, tem os fiscais de Uberlândia que vão vir toda semana, tem os fiscais nossos aqui de Patos de Minas, e aí eles vão avaliar se a empresa está cumprindo não só a questão envolvendo a parte estrutural, a parte de alvenaria e de acabamento, mas também se aquele prazo está sendo cumprido. Então, são muitos detalhes, mas a gente tem uma equipe dentro da universidade muito empenhada, né? Como eu já mencionei em outras entrevistas, a reitoria, a Universidade Federal de Uberlândia, ela coloca como prioridade a construção desse bloco aqui na UFO Patos de Minas. E é isso que a gente tem visto e é isso que a gente tem tentado executar. Perfeitamente. Esse primeiro bloco, meu prezado Matheus, ele hoje abriga toda a estrutura, tudo que a UFO precisa aqui em Patos de Minas para funcionar, ou a gente vai para o primeiro bloco e ainda fica tendo algum setor fora do bloco? Sim, sim. A gente vai conseguir acomodar grande parte, mas ainda a gente fica... Porque assim, vamos imaginar o histórico, né? Essa construção desse bloco iniciou lá em 2011, 2012. E a previsão dele era abrigar o início, ou seja, os cursos nem teriam ainda formado turma. Então a gente teve que fazer não uma readaptação, mas assim um acréscimo. Então assim, naquela época não tinha RU, agora já tem RU, né? A gente conseguiu levar toda a biblioteca, a gente conseguiu aí transformar, então todas as salas de aulas estarão nesse bloco, o centro de tecnologia de informação, auditório, laboratórios de informática, todo o setor administrativo. Então essas adaptações foram feitas por conta do histórico. Se a gente fosse construir ele em 2013, a realidade seria outra. Talvez a gente levaria laboratórios de ensino. Então, o que vai acontecer? A gente continua aqui no centro da cidade, ainda com a parte de extensão, salas de professores e os laboratórios de ensino e pesquisa. Mas isso já está sendo pensado, junto com a comissão, para a gente avançar no projeto do segundo bloco. Porque a gente não, dando start já na construção aí do primeiro, a gente já vai ter o projeto pronto do segundo, para que o segundo possa acomodar aí sim tudo que ficou no centro, além do que foi por 30 paus. Muito bem. Esse segundo bloco, para dar os primeiros passos, para a conquista, para a construção desse segundo bloco, esse primeiro teria que estar concluído e em pleno funcionamento, Matheus? Não precisa ele já ter finalizado para a gente entrar com o projeto. Então o projeto ele já está sendo construído. Já existem profissionais dentro da universidade pensando qual vai ser a distribuição dentro do segundo bloco. Por que a gente não finalizou? Porque uma dúvida poderia surgir. Já poderia ter finalizado o segundo bloco. No entanto, esse primeiro bloco a gente mudou muitas vezes. Sim. Por quê? Porque a gente tinha uma realidade em 2011, 12, 2013, 14 tinha outra realidade. Então, assim, eu, não só como gestor, mas como servidor, eu já participei aí no passado recente de algumas comissões para alteração e adequação do primeiro bloco. E o segundo bloco, a gente gostaria de finalizar já com uma proposta, já com uma definição, uma vez que o PID foi lançado agora, o plano de desenvolvimento da universidade. E nós, como servidores da UFO Patos, colocamos algumas metas, que a gente pode falar um pouco aqui, como a criação de novos cursos. Então, nós colocamos no plano de desenvolvimento da UFO Patos de Minas a criação de 5 novos cursos de graduação, a criação de cursos tecnológicos, o avanço na pós-graduação, então, criação de mais mestrados, mais doutorados, que a gente ainda não enviou PCN. Então, isso tudo converge para o mesmo ideal. Construção do segundo bloco,
abertura de novos cursos, solicitação ao MEC, dessa avaliação aqui na região, de quais cursos têm um potencial, né? Aqui a avaliação agora ela é sentido MEC. Então antes a universidade solicitava e o MEC aprovava, agora não. O MEC ele participa dessa avaliação local para ver qual que é a característica da região, né? Quais são as demandas que a região tem dos cursos. Então, uma dúvida que, né, já surgiu, a gente ainda não escolheu os cursos que virão assim que a gente assumir lá o 30 Paus. Por quê? Porque tem que haver uma abertura do MEC, uma sinalização do MEC para que a gente possa abrir esse diálogo e eles participarem dessa avaliação local junto com a comunidade. Então, a comunidade vai participar dessa verificação de quais cursos seriam interessantes para a região. E isso, concomitantemente, a gente avalia junto à Universidade Federal de Uberlândia, lá em Uberlândia, os institutos que tiverem interesse em abrir esses cursos nos campos fora de sede. Perfeitamente. Primeiro bloco vem aí, segundo bloco já está sendo preparado, né? Já está sendo programado. Em termos de área, meu prezado Matheus, eu acho que a doação ela foi bastante generosa, abriga isso e com espaço para muita coisa a mais, né? Sim. Em 2018, né, 2018 e 2019, a gente aprovou junto à comunidade civil aqui em Patos, com algumas audiências públicas, o plano diretor. E finalmente esse ano ele foi aprovado dentro da universidade. Então, nós aprovamos o plano diretor da UF Patos de Minas, 30 hectares. Né? Nesse plano diretor, a gente tem não só a parte de ensino, mas a gente tem a parte de pesquisa e a parte também de extensão, então voltada aí para receber a comunidade. Né? A gente tem a parte de esportes, quadras poliesportivas, um centro de convenções, uma área para caminhada. Então essa integração da universidade com a população ela é necessária. Por quê? Porque a casa, né, a nossa casa, a UF Patos de Minas, é de toda a população. Então essa integração ela precisa existir, e a gente precisa criar mecanismos para trazer a comunidade para dentro da universidade. Então esses ambientes eles facilitam toda essa interação UFO Patos de Minas, comunidade civil de Patos de Minas. Muito bem. Você tem uma expectativa muito boa de que não tenhamos nenhum tipo de entrave daqui para frente, né? Parece que tem o prazo que é legal aí para recurso e tudo mais, mas pelo que vocês puderam perceber, a possibilidade da gente não ter nenhum contratempo nesse sentido, a expectativa é boa, né? Sim, sim. Essa avaliação, tanto da planilha, né, na parte documental, quanto da própria habilitação, ela é feita de forma muito criteriosa. Então, as chances de recurso são menores, não vou dizer que não exista. Perfeito. Então, agora a gente entra nesse prazo recursal, né, que eles chamam de 555, então a empresa tem 5 dias, entrando com recurso, 5 dias para resposta e aí 5 dias para avaliação. E depois entra numa fase de avaliação de todo a planta. Então a empresa ela tem um tempo também para fazer as adequações, as adaptações e o planejamento para ela assumir o canteiro de obra, que leva aí aproximadamente, né, uns 45 dias. Então a gente está aí próximo de uns 60 dias para reinício das obras da UF Campus Patos de Minas. Essa é exatamente a minha próxima pergunta. Quando que a empresa vai colocar a mão na massa? Em torno de 60 dias. Esse prazo é um prazo máximo, né? Então ela pode acelerar, né? Tem uma fase que ela tem que fazer uma adaptação, porque agora é solicitado para obras públicas, né? Tecnicamente eu não sei o nome, mas é um recurso que eles têm que ter um planejamento num programa específico da engenharia civil, e esse prazo é o prazo que ela tem para fazer essa adequação. Então é um prazo máximo
que a gente espera aí, né, até 60 dias a gente já ter, né, todo esse canteiro de obras, né, a gente conseguir visualizar aí já uma evolução, a construção das paredes, que a gente agora está só com o que a gente chama de paliteiro, né, a superestrutura. E agora, vendo as paredes já fechando, a gente fica mais feliz. É bom, dá um entusiasmo, né? Você tem aí de cor e salteado o prazo para execução, por exemplo? 18 meses. 18 meses? Até 18 meses. Até 18 meses. Lá tem uma brecha, principalmente com os aditivos, né? Que é até 24 meses, mas a gente coloca aí, o cronograma da empresa foi até 18 meses. Até 18 meses. Isso. Muito bem. Meu prezado Matheus, você tem algo mais a acrescentar aqui nesse bate-papo a respeito dessa nova fase, né? Dessa fase boa, positiva da UFA aqui em Patos? Eu acho que é importante frisar o que a gente vem fazendo, né? Porque muitos, isso eu uso até uma fala do professor Valder, reitor, né, da nossa universidade, que a universidade ela é feita primeiro de pessoas, segundo de pessoas, terceiro de pessoas, só no quarto que vem estrutura, vem laboratório. Por quê? Porque aqui, mesmo a gente não tendo esses espaços próprios, a gente conseguiu criar, né, um ambiente de formação de excelência dos nossos discentes. Então a gente tem aí várias empresas, prefeituras, pós-graduações que estão absorvendo esse egresso, e a gente tem tido um feedback desse pessoal falando: nossa, vocês estão formando bem os alunos. Isso condiz com a nota, né? Nós temos notas máximas aí nos cursos, nós temos o apoio da CAPES. Então a CAPES, mesmo a gente não tendo a sede própria, foram criados em 2016 2 cursos de mestrado estrito sensu. Não é simples. Eu participei da confecção desse APCN para submissão junto à CAPES. É só vocês observarem os campos fora de sede, quantos que possuem mestrados estrito sensu. Não é simples, é complexo, e mesmo assim, visualizando, né, esse potencial de todo o corpo docente, discente, técnicos, a CAPES aprovou. Então hoje a gente tem diversos trabalhos junto com a comunidade, na parte de extensão, na parte de pesquisa, né? A gente tem o laboratório Covid aí, que auxiliou muito o enfrentamento dessa pandemia, e agora esse laboratório Covid vai ampliar para fazer outros exames, Zika, dengue, chikungunya e outras arboviroses. Nós temos projetos com parceria Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, parcerias com a Prefeitura, né? A gente tem a agroindústria, que é uma parceria para a gente montar lá no SEASA junto à Prefeitura. Então, um projeto com o pessoal do café, né? Café Especial do Cerrado. A gente aprovou um projeto agora junto à USP e à UFLA de aproximadamente 3,5 milhões de reais para a gente avançar aí nos próximos 5 anos com café especial aqui em Patos de Minas e toda a região. Então eu poderia ficar aqui falando desses projetos, mas resumindo, para mostrar para toda a população de Patos de Minas que a UFO, eu friso isso, a UFO ela veio para ficar, ela já é, né, uma realidade em Patos de Minas. Não existe essa possibilidade, né, de esse devaneio de mas a UFO vai sair de Patos, vai para outra cidade. Não, né? A UFO ela precisa, agora a gente precisa focar, movimentar nossas energias, jogar para o universo, porque a gente precisa criar novos cursos, chamar novos discentes, né, avançar, dar oportunidade para esses egressos do 2º grau. Né? A universidade é para você, aluno que está no 2º grau, que está no particular, né? Que está no público. Venha conhecer a UFO Patos de Minas, né? Venha integrar os nossos cursos de graduação. E se você ainda está tentando, nós temos o cursinho pré-vestibular gratuito para a comunidade, para a comunidade carente. Né? Tivemos aí durante a pandemia mais de 300 participantes. Então a gente auxilia, e não é focado para entrar na UFO, é focado para auxiliar
esses alunos de ensino médio, de escolas públicas, né, alunos carentes, que não têm condições de pagar um cursinho, deles avançarem para um terceiro grau, para eles avançarem para um ensino superior. Então a gente convida aí a todos, né, a acessarem o nosso site da UF Campus Patos de Minas, verificarem os nossos cursos de graduação, mestrado, os editais que a gente tem. Então, assim, a gente tentar aproximar da comunidade de Patos de Minas, mostrar o valor que uma universidade federal tem para uma cidade. Muito bem. Esse acesso ao cursinho, Matheus, como é que ele se dá? Tem uma seleção? É quem chegar primeiro? Como é que funciona? Não, existe uma seleção. Existe eles recebem os documentos e tem uma avaliação socioeconômica a partir dos documentos que são enviados pelos pretendentes aí a participarem do cursinho. Esse cursinho, ele tem assim, a cada ano, foi 2017 que a gente iniciou, a cada ano a gente tem uma resposta, um respaldo da comunidade cada vez melhor, porque a gente auxilia não só mostrando a possibilidade daquele aluno entrar no superior, mas também dando os caminhos, mostrando para ele que ele é capaz, porque existe aí uma síndrome de não pertencimento. A Universidade Federal, ela é sim de quem forma, de quem é um egresso de segundo grau de uma escola pública, né? Não é só para alunos de particular, né? É para os dois, é para a comunidade, está aberto. Então, é o incentivo, é o direcionamento. Então, a gente também apoia e dá esse direcionamento. Você tem que fazer o Enem, a data tal. No SISU, a gente mostra como se faz uma inscrição no SISU. Então, tem todo um apoio também de como o aluno, ele é possível ele ingressar numa universidade. A escolha do curso, do melhor curso. Então, eu acho que isso tem um ganho e uma presença. É o papel da universidade. É a gente conseguir somar para comunidade, para a população, de uma forma direta, de uma forma que a população veja que a universidade está para somar. Ela vem para somar. Não é só ensino, gente. Não é só ensino, não é só sala de aula, né? A gente faz milhares de coisas em prol da comunidade. Então isso é importante a população de Patos saber. E participar, né? E participar. Exatamente. Estamos, né, de braços abertos para recebê-los, explicar sobre os cursos, né? Nós retornaremos, que agora a gente está no período de férias, a gente retorna presencial agora dia 2 de maio, mas os servidores, presencial com os alunos, né, com aula, mas os servidores da UF Patos de Minas já estão de forma presencial, tanto técnicos quanto os docentes. Então, qualquer dúvida, quiser saber um pouco mais sobre a Universidade Federal de Uberlândia aqui em Patos de Minas, né, estou sempre ali no Palácio dos Cristais, né, na sala da assessoria, de braços abertos para receber toda a comunidade. Bom, estava vendo aí uma tentativa, uma providência, né, da entrega do espaço do Palácio dos Cristais para instalação da Câmara Municipal de Patos de Minas, os senhores sendo relocados em outro prédio. Há quantas anda essa providência, Matheus? Retomando esse diálogo, foi feito junto à prefeitura, né, uma possibilidade da gente sair do Palácio dos Cristais, mas para auxiliar nesse processo de realocação para diminuir custos públicos. E também, né, tem uma questão muito importante em relação à Câmara, porque ela, né, teria aí uma economia que poderia ser utilizada, né, lá na Santa Casa. Então é para o bem da população. E a UFO, desde o início, ela sempre se colocou à disposição para poder mudar de local. Não tem problema algum a gente, né, sair do palácio e ir para outro local. O que a gente precisa manter é uma identidade e manter uma qualidade de trabalho para o nosso docente técnico,
né? E o discente que vai também usar o espaço. E a prefeitura, ela sempre se mostrou muito aberta e com um diálogo franco, mostrando, né, junto ao reitor, junto à assessoria aqui, que eles vão sim manter essa qualidade, né? Então, a proposta é que a gente vá para o bloco alfa da Unipam, fora da Unipam, porque aí a gente consegue manter essa identidade UFO. Eles já começaram as reformas para essa transferência. No entanto, existem alguns detalhes, porque o SAMU também está presente lá no bloco alfa. Então, é só uma questão de adequação de prazos, né? A gente está à disposição, né, da prefeitura, né, de toda a comunidade. A gente pode e a gente não importa de ser realocado, desde que a gente mantenha, né, essas características que eu mencionei. Pelo menos a coisa está funcionando, tá seguindo em frente com harmonia, né? Sim. Eu assim, esses últimos anos, sempre o poder público local, ele tem um apreço pela UFO, né? Então, todas as prefeituras que passaram, né, desde 2010, 11, né, veio a Beia, depois o Pedro Lucas, né, o Falcão, né? Então, o Zé Eustáquio. Então, todos eles sempre se mostraram solícitos com a universidade, querendo a universidade aqui. Então, nunca a gente teve nenhum desapreço assim com relação à prefeitura. Nesses últimos anos, eu vejo assim que o poder público, não só o local, mas a gente vê os vereadores, né? O poder local, né? Prefeitura e vereadores, mas a gente vê também os deputados estaduais e federais, né? E o próprio estado de Minas juntando forças para que a UFO, a Patos de Minas, avance. Então, nesse recurso que a gente conseguiu para a construção da obra, é bem característico essa união dos poderes, sabe? Essa união, essa vontade de fazer com que a UFO Patos de Minas tenha essa sede. Então, prefeitura, né? O prefeito com os assessores, os vereadores, os deputados estaduais e federais, o próprio Estado de Minas juntou força. A gente conseguiu aí, junto ao orçamento federal, na lei orçamentária, aproximadamente 4 milhões. A gente conseguiu mais 15 milhões junto ao governo do estado, né, num processo aí que foi enviado para todas as 11 universidades federais aqui em Minas Gerais, aproximadamente 500 milhões de reais. Por quê? Porque a Universidade Federal, ela não é responsabilidade do Estado, né? Mas muita coisa que é feita na Universidade Federal auxilia, né, esse avanço e tange, né, tanto o município quanto o Estado. Então, essa sobreposição, ela é interessante para todo mundo, né? Tanto para o município, quanto para o estado, quanto para a federação. Então, isso que tem que existir. E a gente vê, assim, horizontes claros, né? Horizontes propositivos para a UFO Patos de Minas. Que bom, graças a Deus, que coisa boa. Matheus, muito obrigado pela presença aqui no nosso radar, sucesso, felicidade, sempre nós estaremos aqui à disposição para recebê-lo aqui no radar. Muito obrigado, Bernardo, obrigado a todos os ouvintes aí, né, da rádio. Reitero, reafirmo, estamos à disposição na UFO Patos de Minas para recebê-los, tirar dúvidas em relação aos cursos. Vamos em frente, que temos muito a avançar aqui em Patos e em toda a região. Muito obrigado, felicidades. Obrigado. Agora 10h33, a Zuzu fatura e a gente volta já, é rapidinho. Você está ouvindo